Narrando a Ciência, o seu canal para o conhecimento. Curta e inscreva-se para mais conteúdos. Todos os dias, a Terra é atingida por fragmentos de rocha e gelo vindos do espaço. A maioria deles se desintegra ao entrar na atmosfera, produzindo breves rastros luminosos conhecidos como estrelas cadentes. Mas, ao longo de sua história, o planeta já foi atingido por corpos bem maiores, com energia suficiente para provocar extinções em massa, deformações geológicas permanentes e mudanças climáticas globais. Esses impactos deixaram marcas visíveis, crateras gigantescas, camadas de minerais extraterrestres e alterações significativas no registro fóssil. Neste vídeo, exploramos o que são meteoros, meteoritos, asteroides e cometas, como identificamos sua origem, quais eventos de impacto já ocorreram na Terra e o que aprendemos com eles. A partir de evidências científicas consolidadas, reconstruímos os momentos em que o planeta colidiu com o cosmos e como essas colisões moldaram o mundo em que vivemos. Mas o que são meteoroides, meteoros, meteoritos, asteroides e cometas? Na astronomia, a nomenclatura usada para descrever objetos espaciais que interagem com a Terra é específica e baseada em critérios físicos e orbitais. A compreensão clara desses termos é fundamental para interpretar corretamente os eventos de impacto e sua origem. A União Astronômica Internacional classifica como meteoroides os corpos com menos de 1 metro de diâmetro, embora essa definição seja apenas uma convenção prática. Quando um meteoroide entra na atmosfera terrestre, a velocidades que podem ultrapassar 70.000 km/h, ele sofre aquecimento intenso por compressão do ar à sua frente. Esse aquecimento vaporiza sua superfície e gera uma emissão luminosa visível no céu, chamada de meteoro. Esse fenômeno, também conhecido como estrela cadente, não representa o objeto em si, mas o rastro luminoso gerado pela interação com a atmosfera. Se o meteoroide não for completamente destruído durante essa entrada atmosférica e parte dele atingir o solo, o fragmento remanescente recebe o nome de meteorito. Os meteoritos são objetos extremamente valiosos para a ciência, pois preservam informações químicas e isotópicas sobre a formação do sistema solar. Já os asteroides são objetos maiores que os meteoroides, com diâmetro superior a 1 metro, podendo atingir centenas de quilômetros. São compostos majoritariamente por rochas silicatadas, metais e, em alguns casos, compostos de carbono. A maioria dos asteroides reside no cinturão de asteroides, entre as órbitas de Marte e Júpiter, embora alguns cruzem a órbita da Terra, os chamados NEAs, Near Earth Asteroids. Os cometas, por outro lado, são corpos formados principalmente por gelo, poeira e rochas. Eles se originam em regiões mais distantes do sistema solar, Como a nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper. Quando se aproximam do Sol, a radiação solar aquece o núcleo cometário, causando a sublimação do gelo e a liberação de gases e partículas. Isso forma a coma e a característica cauda cometária, que pode se estender por milhões de quilômetros e sempre aponta na direção oposta ao Sol. Há também variações específicas dentro desses fenômenos. Um bólido é um meteoro extremamente brilhante, geralmente mais brilhante que o planeta Vênus no céu. Quando um bólido explode na atmosfera com liberação de energia significativa, o fenômeno é chamado de fireball, ou bola de fogo. Eventos como o Chelyabinsk, 2013, e Tunguska, 1908, são exemplos típicos de fireballs. A NASA, através de sua divisão Planetary Defense Coordination Office, mantém sistemas de classificação e monitoramento desses objetos. A distinção entre meteoroide, meteoro e meteorito não é apenas semântica. Ela reflete diferentes estágios de interação física entre um corpo celeste e a Terra e ajuda a classificar riscos, origem e propriedades físicas dos materiais analisados. Por fim, é importante destacar que meteoros visíveis a olho nu são geralmente causados por objetos de apenas alguns milímetros. Já meteoritos encontrados no solo frequentemente pesam de algumas dezenas de gramas até centenas de quilos e são classificados
em 3 grupos principais: pedregosos, condritos e acondritos, metálicos, ferro-níquel e pedrometálicos. Mas como sabemos de onde vem? A origem dos meteoros que atingem a Terra é determinada por diferentes métodos científicos. O rastreio de suas órbitas é possível por meio de telescópios dedicados, como o Pan-STARRS e o Catalina Sky Survey, que monitoram continuamente o céu. A partir das trajetórias observadas, é possível calcular a órbita desses objetos e, assim, identificar sua possível origem, seja no cinturão de asteroides, na nuvem de Oort ou na região da nuvem de Kuiper. Além disso, a espectroscopia, técnica que analisa a luz refletida ou emitida por um objeto, permite identificar sua composição química. Comparando essas assinaturas com as de meteoritos encontrados na Terra, é possível inferir a procedência do objeto. Estudos do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics confirmam que meteoritos com altos teores de níquel e ferro, por exemplo, têm origem asteroidal, enquanto aqueles com compostos voláteis e água são mais compatíveis com cometas extintos. Outro método importante é a análise isotópica. Isótopos de oxigênio, ferro e outros elementos presentes nos meteoritos servem como uma espécie de impressão digital que permite identificar não apenas a origem do corpo celeste, mas também sua idade e o ambiente em que foi formado. Estudos publicados na Nature Astronomy mostram como essas análises têm sido cruciais na reconstrução da história dos impactos terrestres. Quando grandes objetos atingem a Terra, muitas marcas são deixadas. Análises científicas conseguem perceber de que modo ocorreu o impacto e quais vestígios químicos ainda se fazem presentes nos locais atingidos. Chicxulub, México, 66 milhões de anos atrás. O local de impacto mais famoso e mais estudado da história moderna é o de Chicxulub, que marca a transição entre os períodos Cretáceo e Paleógeno. Esse evento catastrófico alterou para sempre o curso da vida na Terra. Um asteroide com aproximadamente 10 a 12 quilômetros de diâmetro colidiu com a região que hoje corresponde à Península de Yucatán, no México. O local do impacto deu origem à cratera de Chicxulub, com cerca de 180 quilômetros de diâmetro e uma profundidade estimada de 20 quilômetros. O impacto foi tão violento que liberou uma energia equivalente a cerca de 100 trilhões de toneladas de TNT, ou mais de 1 bilhão de vezes a energia das bombas nucleares lançadas em Hiroshima e Nagasaki. A colisão instantânea vaporizou rochas, lançou uma nuvem global de detritos e iniciou uma cadeia de eventos com consequências planetárias. As primeiras horas após o impacto foram marcadas por ondas de choque sísmicas que percorreram a crosta terrestre, gerando terremotos de magnitude estimada superior a 11. Em questão de minutos, tsunamis com centenas de metros de altura se espalharam a partir do epicentro, atingindo as costas de todos os continentes. Fragmentos superaquecidos de rocha derretida foram lançados na alta atmosfera e reentraram rapidamente, causando incêndios florestais em larga escala. Estudos em depósitos sedimentares globais indicam a presença de uma camada de fuligem e irídio, elemento raro na crosta terrestre, mas comum em asteroides, o que corrobora a natureza extraterrestre do impacto. No entanto, os efeitos mais devastadores ocorreram nas semanas e meses seguintes. A poeira fina, combinada com compostos de enxofre liberados pelas rochas vaporizadas, subiu até a estratosfera e formou uma densa camada que bloqueou parcialmente a luz solar. Essa opacidade atmosférica desencadeou um fenômeno conhecido como inverno nuclear, com queda abrupta nas temperaturas globais e colapso da fotossíntese em muitos ecossistemas. Com a cadeia alimentar interrompida desde a base, o efeito cascata
levou à extinção de cerca de 75% de todas as espécies vivas, incluindo praticamente todos os dinossauros não aviários. Modelagens climáticas recentes, como as publicadas na Proceedings of the National Academy of Sciences e na Geophysical Research Letters, indicam que o resfriamento durou pelo menos 2 anos, com quedas de temperatura de até 15 graus Celsius em algumas regiões. Em ambientes marinhos, a acidificação dos oceanos causada pela absorção de dióxido de carbono e óxidos de enxofre agravou a crise ecológica. A vegetação terrestre foi drasticamente afetada e a radiação solar ultravioleta, momentaneamente amplificada após o colapso parcial da camada de ozônio, contribuiu para o estresse ambiental generalizado. Esse evento, de Speer, é considerado o gatilho da extinção em massa do Cretáceo-Paleógeno. Ele encerrou a era dos dinossauros dominantes e abriu espaço para a ascensão dos mamíferos, que até então ocupavam nichos ecológicos secundários. A evidência geológica dessa transição é clara em perfis sedimentares, encontrados em várias partes do mundo, com destaque para a chamada camada KPG, rica em irídio e material escuro carbonizado. Seu impacto não foi apenas um evento de destruição, ele foi também um marco de transformação profunda na história biológica do planeta. Seu legado permanece visível na estrutura da biodiversidade moderna, nos registros fósseis e nas cicatrizes geológicas que atravessam o Golfo do México. Ao compreendê-lo em detalhes, não apenas reconstituímos uma catástrofe do passado, mas também compreendemos os riscos potenciais de impactos futuros. Vredefort, África do Sul, 2 bilhões de anos atrás. A cratera de Vredefort é considerada a maior estrutura de impacto conhecida da Terra. Com cerca de 300 quilômetros de diâmetro original, ela foi causada pelo impacto de um asteroide com pelo menos 20 a 25 quilômetros de diâmetro, ocorrendo durante o Paleoproterozoico. Hoje, apenas uma parte do núcleo da cratera é visível, e ela aparece como uma formação circular de domos concêntricos ao redor da cidade de Vredefort. Ao longo de bilhões de anos, a cratera sofreu intensa erosão, mas estruturas geológicas específicas, como brechas de impacto, cones de estilhaçamento e minerais de alta pressão, como coesita e stishovita, permanecem presentes. Estudos geofísicos publicados no Journal of Geophysical Research e no Earth and Planetary Science Letters revelam que o impacto pode ter causado instabilidades crustais e influenciado na separação de antigos blocos continentais do supercontinente Colúmbia. Além disso, esse evento pode ter contribuído para mudanças importantes na composição atmosférica da época, embora essas hipóteses ainda estejam sendo investigadas por meio de sondagens geológicas profundas. Sudbury, Canadá, 1,8 bilhões de anos atrás. A cratera de Sudbury, no Canadá, resultou de um impacto ocorrido há cerca de 1,85 bilhões de anos, também no Paleoproterozoico. Embora sua estrutura tenha sido parcialmente deformada por atividade tectônica posterior, as evidências apontam para um impacto de cerca de 10 quilômetros de diâmetro, gerando uma cratera de mais de 130 quilômetros. O impacto fundiu rochas e criou uma das maiores concentrações de metais básicos do mundo, incluindo níquel, cobre, platina, cobalto e ouro. Isso fez da região uma das mais importantes zonas de mineração do planeta. Estudos geoquímicos confirmam a presença de sulfetos magmáticos, formados pelo resfriamento do magma originado no impacto, isótopos de enxofre e ósmio, além de assinaturas de elementos siderófilos, como irídio e rênio, confirmam a origem extraterrestre do corpo impactante. Os dados publicados pelo Geological Survey of Canada e por universidades como a Laurentian University
indicam que Sudbury foi um dos impactos com maior influência econômica já documentado, além de oferecer um modelo importante para compreender os efeitos de impactos em ambientes continentais estáveis. Outro grande impacto ocorreu em Tunguska, na Sibéria, em 1908. Foi registrado por diversos testemunhos locais. Ocorreu uma grande explosão aérea sobre uma região desabitada da Sibéria Central, na bacia do rio Tunguska Pedregoso. A explosão devastou cerca de 2.150 quilômetros quadrados de floresta, derrubando cerca de 80 milhões de árvores. A ausência de uma cratera e de fragmentos do solo levou os cientistas a concluir que o corpo celeste explodiu na atmosfera, entre 5 e 10 quilômetros de altitude, em um processo conhecido como airburst. Estudos recentes estimam que o objeto tinha entre 50 e 60 metros de diâmetro, com massa entre 100 mil e 150 mil toneladas. A energia liberada foi superior a 15 megatons, equivalente a mais de 1.000 bombas de Hiroshima. A onda de choque foi registrada em estações barométricas ao redor do mundo, e efeitos luminosos foram reportados até na Europa Ocidental. Missões científicas soviéticas, nos anos 1920 e 1930, liderados por Leonid Kulik, realizaram os primeiros levantamentos de campo. Mais recentemente, simulações computacionais, publicadas pela Planetary and Space Science, reforçam que o evento foi causado por um asteroide pedregoso, embora ainda haja controvérsias sobre a possibilidade de um cometa de núcleo pequeno. Por último, mais de um século após Tunguska, outro evento de airburst atingiu a Rússia. Em 15 de fevereiro de 2013, um meteoro entrou na atmosfera terrestre a uma velocidade estimada de 19 km por segundo e explodiu sobre a cidade de Chelyabinsk, nos Montes Urais. O objeto tinha cerca de 20 metros de diâmetro e massa de aproximadamente 13 mil toneladas. A explosão liberou cerca de 500 quilotons de energia, criando uma onda de choque que causou danos em janelas e prédios, ferindo cerca de 1.500 pessoas. A detonação ocorreu a cerca de 29 quilômetros de altitude. Ao contrário de Tunguska, o evento foi amplamente documentado por câmeras de segurança e celulares, o que permitiu reconstruções detalhadas da trajetória e da física da explosão. Fragmentos do meteorito foram recuperados em lagos próximos e análises laboratoriais identificaram um condrito ordinário, composto de silicatos, ferro metálico e olivina. Estudos publicados na revista Nature e em artigos da Russian Academy of Sciences demonstraram que o meteoro pertencia a uma família comum de asteroides que cruzam a órbita da Terra. O evento foi um alerta internacional sobre os perigos de objetos de pequeno e médio porte que passam despercebidos pelos sistemas de detecção. Então, como descobrimos meteoritos antigos? A descoberta e análise de meteoritos antigos depende de fatores ambientais e tecnológicos. Locais áridos, como o deserto do Saara, ou regiões geladas, como a Antártida, são ideais para a identificação desses corpos, pois a ausência de vegetação facilita a detecção visual. Meteoritos também resistem bem à erosão nessas regiões. Em laboratório, os meteoritos são estudados por meio de técnicas como espectrometria de massa, microscopia eletrônica de varredura e difração de raios-x, que permitem identificar a composição mineral e a estrutura cristalina. Meteoritos do tipo condrito carbonáceo são particularmente valiosos, pois contêm compostos orgânicos e materiais pré-solares. Alguns meteoritos encontrados na Terra têm composição semelhante à de rochas lunares ou marcianas. A análise isotópica de gases presos em seus minerais confirma sua origem extraterrestre. Essas descobertas são conduzidas por instituições como o Natural History Museum, de Londres, e o Instituto de Astrobiologia da NASA. Veremos a seguir o que aprendemos com os impactos. As colisões cósmicas oferecem informações cruciais sobre a história da Terra e do Sistema Solar. Grandes choques estiveram associados a extinções em massa, como no caso do impacto de Chicxulub.
Essas extinções abrem caminho para a diversificação de outras espécies, alterando o curso da evolução biológica. Além disso, há evidências de que cometas e asteroides podem ter contribuído para trazer água e compostos orgânicos à Terra primitiva, hipótese apoiada por dados da missão Rosetta, da ESA, que estudou o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Essa é uma das grandes questões da astrobiologia e das ciências planetárias, de onde veio a água da Terra? A presença abundante de água líquida em nosso planeta é uma das características mais notáveis e fundamentais para a existência da vida. No entanto, as condições do sistema solar primitivo, marcado por temperaturas elevadas e intenso bombardeio de partículas, não favoreciam a retenção de grandes quantidades de água em corpos localizados na zona habitável, como a Terra. Segundo modelos geofísicos da formação planetária, a Terra recém-formada estava quente demais para manter compostos voláteis como a água em sua superfície. Se parte da água primitiva foi perdida devido à intensa atividade vulcânica e ao calor residual do planeta, outras fontes precisam ter contribuído com esse recurso essencial. É nesse contexto que a hipótese do transporte extraterrestre de água por meio de cometas e asteroides ricos em gelo ganha relevância científica. Diversas missões espaciais investigaram essa possibilidade. Um dos marcos foi a missão Rosetta, da Agência Espacial Europeia, que estudou o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. A sonda identificou que esse cometa possui uma alta proporção de deutério, um isótopo do hidrogênio, em sua composição de água. O valor observado era significativamente diferente da proporção encontrada nos oceanos terrestres. Isso sugeriu que cometas do tipo Jupiter Family, como o 67P, provavelmente não foram os principais responsáveis pelo fornecimento de água à Terra. No entanto, outros tipos de cometas, e principalmente asteroides carbonáceos, ricos em minerais hidratados, mostraram relações isotópicas mais compatíveis com a água da Terra. A missão Hayabusa 2 da JAXA, Agência Espacial Japonesa, trouxe amostras do asteroide Ryugu, e a missão OSIRIS-REx da NASA coletou material do asteroide Bennu. Ambos apresentaram evidências de moléculas de água incorporadas em minerais de silicato, com assinaturas isotópicas similares às da água terrestre. Além disso, modelos dinâmicos da formação do Sistema Solar indicam que durante o período conhecido como Grande Bombardeio Tárdio, há cerca de 4 bilhões de anos, cometas e asteroides de regiões mais distantes migraram para o interior do Sistema Solar, colidindo com os planetas rochosos. Essa fase teria sido uma oportunidade significativa para a entrega de água e outros compostos voláteis à Terra jovem. Ainda que os cometas não sejam os únicos candidatos, seu papel como vetores de gelo e moléculas orgânicas permanece crucial. Muitos contêm não apenas água, mas também compostos pré-bióticos, como aminoácidos simples. Assim, o estudo dos cometas ajuda a responder não apenas sobre a origem da água, mas também sobre os ingredientes fundamentais para a origem da vida. A hipótese mais aceita atualmente entre os cientistas é que a água da Terra foi originada por uma combinação de fontes, incluindo reservas internas do planeta, asteroides primitivos e cometas ricos em gelo, todos contribuindo em graus variados ao longo de bilhões de anos. Cometas, portanto, permanecem como mensageiros cósmicos, que talvez tenham trazido à Terra o que hoje chamamos de oceano. Atualmente, cientistas estudam as possibilidades de novos impactos na Terra, embora seja estatisticamente baixa em escalas humanas. A NASA e a Agência Espacial Europeia, ESA, monitoram milhares de objetos próximos à Terra, conhecidos como NEOs, Near Earth Objects. Entre os mais estudados está o asteroide Apophis, que teve sua trajetória reavaliada e não representa mais ameaça nas próximas décadas. A missão DART, lançada pela NASA, demonstrou a viabilidade de desviar a trajetória de um asteroide por meio de impacto controlado. O alvo, Dimorphos, teve sua órbita alterada com sucesso, abrindo caminho para futuras estratégias de defesa planetária. Observatórios como o Vera Rubin, programado para entrar em operação, e o NEOWISE, já em funcionamento,
contribuem para a detecção precoce desses objetos. Outras estratégias teóricas incluem tração gravitacional, explosões nucleares e propulsão por vela solar. Por fim, os meteoros sempre causaram impressões na humanidade, em diversas culturas como eventos extraordinários. Civilizações antigas os interpretavam como sinais divinos ou presságios. Registros históricos chineses e babilônicos mencionam quedas de meteoros que provocaram incêndios ou destruição. Alguns meteoritos foram considerados sagrados, como a Pedra Negra da Caaba, em Meca, que muitos estudiosos acreditam ser de origem meteórica. No mundo moderno, meteoritos são objetos de estudo científico, itens de coleção e até alvo de tráfico internacional. A presença de asteroides e cometas na cultura popular também se intensificou, sendo tema recorrente em filmes, séries e livros de ficção científica, sempre associados à destruição planetária ou à origem da vida. Os meteoros que atingiram a Terra deixaram marcas geológicas, ambientais e biológicas que ainda estudamos hoje. Eles ajudam a compreender a origem do nosso planeta, os ciclos de vida que se sucederam ao longo das eras e os riscos que ainda enfrentamos no presente. A ciência segue monitorando o céu e estudando os fragmentos do passado que, vez ou outra, caem sobre nós.